Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos, irmãs, nos seus afazeres, no seu trabalho, na sua caminhada, na sua viagem, o que você está fazendo, onde você estiver. O Deus que fez e que faz e continua fazendo, porque não mudou, está conosco. Eu tenho prazer em falar nesse Deus. Eu creio, ainda que existe muitos zombadores, críticos, mas eu continuo crendo nesse Deus verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, principalmente do Nordeste, vocês aí do Nordeste, da parte do Norte aí, tem me assistido, eu vejo muito comentário de vocês. Um abraço para todo o norte, aí, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Pará, todos esses estados aí. Eu tenho apreciado sempre os seus comentários. Meu irmão, a mensagem que eu tenho é essa. Viemos da terra, o título. Viemos da terra, e para a terra voltaremos e viremos outra vez terra. Viemos da terra, voltamos para a terra e vamos vir à terra. É isso. Essa é o título da mensagem. Mas, irmão Nilson, nós viemos, eu estou esperando. Talvez você que está no sistema, porque quem é da graça sabe que não existe arrebatamento. Pare com esse negócio de arrebatamento. Porque nós estamos esperando, porque ele prometeu. Prometeu para quem? Aonde tem essa promessa? Dentro desse livro? Não. Não tem promessa nenhuma para mim nem para você. Para começar, Jesus não morreu por você nem por mim. Ele derramou o seu sangue pelo seu povo. E ele veio para o seu povo. Esse livro foi escrito para o seu povo. Eles escreveram para eles. Eles não escreveram. Roma, que se atreveu ir lá e pegar os escritos sagrados e levar para Roma e fez esse livro do jeito que eles quiseram fazer. Tiraram e puseram, acrescentaram e fizeram o que quis desse livro. Mas os rolos escritos, que foram escritos pelos antigos lá do passado, foram tudo destruídos. Hoje não existe mais originais. Não tem mais originais. Então vamos lá. Para onde nós vamos? Nós vamos para a Terra. E o que nós vamos virar? Nós vamos sair de lá? Não. Nós vamos para a Terra e vamos virar a Terra. Mas, irmão, isso é isso. Mas se você, que é da graça, você sabe. Mas uma pessoa que é do sistema não sabe. Você faz uma pergunta dessa, de onde viemos e para onde iremos? A pessoa coça a cabeça, pensa, porque eu já perguntei para pastor e não tive resposta. A pessoa não consegue responder. De onde viemos? Nós viemos do ventre da nossa mãe. E se nós se converter e for fiel a Deus, passar pelo batismo, for um dizimista fiel, participar da Santa Ceia, ser obediente ao nosso pastor, nós vamos para o céu. Onde tem isso? Está aqui dentro? Não. Isso é uma mentira. De onde nós viemos e para onde nós iremos. O título da mensagem está aí. Viemos da terra, vamos voltar para a terra, vamos vir à terra. O nosso fim é terra. Pronto, acabou. Mas se você pergunta isso, para quem tem conhecimento, ele dá a resposta, mas você não sabe. Por exemplo, no tempo de Jesus, existia duas grandes e fortes religião, denominação, que era fariseu e saduceu. Os homens mais sábios, os mestres, sacerdotes, sumos sacerdotes, doutores da lei, os homens faziam parte dessas grandes denominações. E Jesus, fazendo
os grandes prodígios, sinais e maravilha, chegou então ao conhecimento de toda a comunidade, fariseu e saduceu, e o rei também, porque a própria palavra diz que rei Herodes se alegrou quando viu Jesus. Quando Pôncio Pilato mandou Jesus para ser julgado por Herodes, Herodes se alegrou, porque ele queria ver o que? Sinais. Porque chegava ao palácio dos reis os grandes sinais, 5.000, muito mais, porque havia mulher e criança, comeram pão com peixe ainda sobrou, paralítico, morto ressuscitou e tal. Bem, então Nicodemo ficou desinquieto. Quem era Nicodemo? Era um doutor da lei. Mas ele não podia, porque se ele falasse que Jesus era verdadeiro, ele ia arrumar um problema muito grande no meio do seu povo, porque ele era considerado e respeitado como mestre em todo Israel. Ele foi ter com Jesus de noite. E ele chegou perante o Senhor e disse: Mestre, sabemos que tu és homem de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse: em verdade vos digo, se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver. Ele não falou entrar, não. E ele fala de reino. Não pode nem ver o reino de Deus. Ele, sendo doutor da lei, um homem tão sábio como ele era, dava instrução para os demais. Ele diz: como pode? Ele ficou preocupado. O que eu vou responder agora? Se eu não nascer de novo, eu não posso nem ver o reino de Deus. Eu sou já um homem de uma certa idade. Eu tenho que voltar, entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer para ver o reino de Deus. Jesus olhou e viu que ele, sendo mestre, e respondeu: Nicodemo, tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Que é necessário nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de novo, Nicodemo. E Nicodemo pensou que ele tinha que voltar outra vez, se tornar uma criancinha, entrar no ventre da mãe dele e nascer de novo. Ele não tinha uma resposta. É o que hoje eu falo, que muitos desses grandes homens aí que pregam, que faz discurso, reúne aí milhares aí de líder para dar estudo. Ele não sabe. Você faz uma pergunta, ele não sabe responder. Mas, irmão Nilson, nós estamos esperando o arrebatamento. Agora você diz que nós vamos voltar para a terra, vamos vir à terra. Não é eu, é isso aqui, ó. Isso aqui disse que viemos da terra. E quem disse não foi nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum apóstolo. Quem disse foi o próprio Deus. Saiu da boca de Deus, direto para Adão. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 19. Tu és pó, Adão. Depois que Adão desobedeceu lá, tu vieste do pó, e para o pó você vai se tornar. Você vai voltar para o pó e vai virar pó. Acabou. Ele diz: você vai voltar para o pó e depois um dia você vai se levantar do pó e tomar um corpo santo. Não, não. Tu vieste do pó, saíste do pó. Para o pó você vai se tornar, vai retornar ao pó e vai virar pó. E o próprio Jó disse no capítulo 7, versículo 9, aquele que desce à sepultura, nunca mais. A palavra nunca é uma palavra perpétua. Torna a subir. Não sai mais, acabou. Então eu pergunto, qual é o nosso fim? Você está preocupado com Jesus que vai vir nas nuvens? Vai vir nas nuvens aonde?
Isso que você espera, alimenta essa esperança. Jesus vai vir. Jesus vem logo. Um dos mentirosos já teve as suas profecias antecipadas. Vai vir no ano 2000. Vai agora nessa epidemia. É o fim, quando vê guerra. Nós estamos vendo aí tantas guerras, doenças e tantos problemas. É a volta de Cristo. É volta, é volta, é volta. E você fica alimentando a sua esperança nessas coisas. Mas saiba que a Rainha Elizabeth, que morreu, parece que em 2022, ela disse que quando ela tinha 6 anos de idade, ela ouviu falar que Jesus ia vir. E ela morreu com, acho que com 97, 98 anos. E Jesus não veio. E aí? Por que não veio? Porque não vem. Porque isso não existe. Porque o que tinha que acontecer já aconteceu. Essa Bíblia foi selada. Ela terminou, ela acabou no primeiro século. Do primeiro século para cá, acabou. Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Varões Galileu, capítulo 1, versículo 11 de Atos, porque está olhando para o alto, para o céu, esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado, ele há de voltar assim como para o céu ver-se subir. Ele não estava dizendo para mim nem para você que viemos existir 2000 anos depois. Ele disse isso para o seu povo. No ano 70, aconteceu, o general Tito entrou. Você quer ver as profecias? Você vai em Daniel, você vê que no capítulo 9, versículo 24, Daniel confirma a destruição de Jerusalém. Você vai no capítulo 21 de Lucas, e do versículo 20 ao versículo 24, fala sobre a invasão de Jerusalém, que seria invadida pelos romanos. Os romanos que ia, porque gentil era aquele que não era judeu. E os romanos não é judeu. Ia invadir, ia destruir, derrubar o templo, acabar com tudo. Então, quando o templo caísse, quando mostraram, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso será destruído. E aconteceu. No capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, a pessoa fala, não, mas ali está escrito que todos os olhos vão ver. E viram. Os olhos viram os acontecimentos de Jerusalém. Porque só foi aqueles que o seu espírito dormia no túmulo que eram reservados para ir, mas todos os olhos viram os acontecimentos, a cidade sendo cercada. Está bem claro, quem está na cidade, fuja, procura fugir. Saia antes que isso aconteça. Quem está no campo não volta para a cidade. Eu não entendia isso. Ai das grávidas. E que isso não aconteça no sábado, nem no inverno. Porque o sábado os judeus não moviam a palha. Os judeus, se tivesse uma pessoa doente e alguém tinha que ir lá levar um remédio, ele deixava que o doente morria, mas ele não ia porque era sábado. Sábado para eles era um dia tão importante. Outra coisa, o inverno é muito frio, muito gelo. Como é que eles iam se esconder nas montanhas com esse gelo? As mulheres que estavam grávidas, estavam amamentando, como é que elas iam? Eu não entendia isso, mas isso já aconteceu, já passou. Então, não espere. Hoje, todos dessa sepultura. E seu corpo se desfaz na terra. E acaba. Nós viemos da terra. Para a terra nós tornaremos. E o nosso corpo vira terra. Mas, irmão Nilson, e a alma? A alma está atrelada ao corpo, irmão. Nossa alma é nossa mente, nosso raciocínio. É a alma. Se ninguém nunca te ensinou isso, hoje você fica sabendo. E o que é o Espírito? É o sopro. Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Terminando Deus de fazer o homem, Deus soprou fôlego de vida. É apenas um fôlego. Nada mais do que isso, é o Espírito.
Não pensa que o espírito tem perna, tem braço, tem isso, tem aquilo outro, como muita gente fica aí achando que espírito. Para com essas coisas, irmão. Espírito é apenas um fôlego de vida, não é nada mais do que isso, porque o Salmo 146, versículo 4 diz: saindo o fôlego de vida do homem, o homem morre. Como é que esses mentirosos ficam aí mentindo? Ah, a irmã estava orando, o corpo dela, eu estava orando, o outro, eu estava, certa vez, no monte, o meu corpo ficou ali, eu subi, fui até... Para com essas mentiras, irmão. O espírito saiu do corpo, porque o espírito é o seguinte: quando o espírito vem de Deus, Deus é o pai do espírito. Capítulo 12, versículo 9 de Hebreus. Deus é o pai do espírito. O espírito vem e se reveste de carne no ventre da mulher, como está em Jó capítulo 10, versículo 11 e 12. O meu espírito foi revestido de carne, de sangue, de pele, de ossos, de tendão, de nervo. O espírito, ele vai se revestindo. Aquele espírito é intocável. Como disse, capítulo 12, versículo 7, Eclesiástico. O espírito volta a Deus, que o deu. E o corpo volta à terra como era, e vira terra, acabou. Não existe mais esse negócio de você ficar aí preocupado, muitas vezes. Ah, mas será? Eu tenho que ficar mais firme, porque Jesus pode vir. Quem diz que você vai? Se 15:50 de Coríntios, carne e sangue, pele e osso, essa matéria não herda o reino. O que vai herdar o reino? O fôlego de vida, que é o Espírito. Isso é ainda, no capítulo 8, versículo 9 de Romanos. Só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Porque nem todos têm o Espírito de Deus. O que é de Deus, meu irmão, já está determinado. Você não tem que se preocupar. Você pode estar onde você estiver. Está bem claro, ali no capítulo 8, versículo 29 e 30 de Romanos. Já fomos predestinados. Deus já predestinou o seu. Deus já justificou e Deus já santificou antes que o mundo fosse formado. O que é de Deus já está determinado. Pronto. Por isso que Jesus foi bem claro, 22 e 14 de Mateus, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os locais aí estão abarrotados. Essas grandes convenções, congressos, milhares e milhares que enche estádio, ginásio, aquela multidão de gente, só barulho, só montuação de gente, mas Deus não está ali, Deus não faz presente. Muitas vezes eles cantam bonito, tocam seus instrumentos, faz seus discursos bonitos, mas Deus não está ali. Deus não faz parte deste lugar. Deus não está ali. Por quê, irmão? Por quê? Nós olhamos aquela passagem onde Davi estava levando a arca. Colocou ali uns boi novo, carro novo, e levando a arca de Deus. Davi estava dançando, cantando, os povo tocando tamborim, tocando harpa, fazendo aquela festa. E Davi com um grupo de pessoas na frente dançando, todo alegre. O que fez Deus? Deus estava irado contra aquele movimento que ele estava fazendo. Então, o que fez Deus? Os bois tropeçaram. Mas aquilo foi feito de propósito. Deus fez aquilo. Quando um dos servos de Davi tentou segurar a arca, Deus matou ele na hora. Pronto, acabou a festa. Acabou. Davi se prostrou-se diante de Deus, aquele barulho, aquela festa, aquela algazarra que ele estava fazendo. Assim também. Junta aí esses movimentos aí, Assembleia de Deus e outros mais. E chama cantor, chama e tal, e faz aquele banda, e faz aquele barulhão. Tudo. Pensa que Deus está contente disso?
Pois foi bem claro que ele diz no capítulo 15 de Mateus, versículo 8. Esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que vocês estão fazendo. Vocês estão me adorando em vão. Porque Deus não é dessa forma, irmão. Entra no teu quarto, capítulo 6 de Mateus. Fecha a sua porta. E ora gritando, clama alto, para que eu possa ouvir secretamente. E o teu pai te ouve, o teu pai te vê. Deus não precisa ouvir. Deus vê o que palpita. Porque Deus disse a Samuel, capítulo 16, versículo 7. Eu não vejo de 1 Samuel, não vejo como vê o homem Samuel. O homem vê o que está para o lado, a aparência, o que está para o lado de fora. Mas eu vejo o sondo o que está lá dentro do homem. Então, meu irmão, esta é a palavra que eu tenho para nós neste momento. Você não tem dúvida? Você sabe que o fim da nossa vida é a terra. Agora, o Espírito não pertence a você. O Espírito que está em você, está em mim, é de Deus. Fique com esta palavra. A graça permanece sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.